Muito bem, vamos então agora conversar um pouquinho sobre alimentos no direito internacional privado. E com relação a alimentos, eu queria colocar em evidência aqui uma dificuldade que cedo se percebeu com relação à possibilidade de que membros de um mesmo grupo familiar que se dissolve, né, quando há o divórcio ou a dissolução da união estável do casal conjugal ou do casal convivencial, mas a manutenção do direito, aliás, do casal parental, né, quando há filhos, essa dissolução pode vir acompanhada, como a gente tem falado em outras aulas a respeito de alguns outros assuntos, ela pode vir acompanhada de algumas questões relativas a deslocamento transfronteiriço de um dos membros deste casal. Então, se o pai ou a mãe decide ir para o exterior, na companhia dos filhos ou não, né? E se coloca, então, um distanciamento entre eles. Um dos efeitos potenciais desse deslocamento, para além do problema do convívio do genitor não guardião com os filhos, etc., diz respeito ao pagamento de eventuais verbas devidas a título de alimentos. E aqui nós precisamos enfrentar dois grandes assuntos, duas grandes questões relevantes para essa temática dos alimentos. O primeiro deles diz respeito à competência jurisdicional. Se eu quiser entrar com uma ação revisional de alimentos ou com uma ação de, de, de definição, né, a primeira ação de definição dos alimentos, nós temos uma questão de competência judicial para decidir, né? Esse assunto seria mais vinculado à disciplina de aspectos processuais, mas é importante que nós tenhamos em mente esta questão, porque, sobretudo, o nosso legislador de 2015, ao regulamentar os aspectos ligados à competência jurisdicional, num capítulo que está bem intitulado como Limites para o Exercício da Jurisdição Nacional, estabeleceu regras especiais no que tange a ações de alimentos. O primeiro aspecto, então, que eu queria mencionar é que, mudando aquilo que nós tínhamos no Código de 1973, quando nós tínhamos apenas um artigo que tratava das competências concorrentes, ou seja, de situações nas quais o judiciário brasileiro se faz competente, por determinação do nosso legislador. Mas também há uma competência do judiciário estrangeiro potencial, e não há um incômodo da parte do sistema jurídico brasileiro de que uma decisão seja tomada no exterior, ainda que para produzir efeitos aqui, claro que eventualmente dependendo da homologação dessa decisão estrangeira, nós estaremos diante de hipóteses de competência concorrente. E aí a regra tradicional do direito brasileiro dizia respeito apenas e tão somente a três circunstâncias: ter o réu domicílio no Brasil, o ato ou fato que dar origem ao pedido ter ocorrido no Brasil, ou a obrigação decorrente daquela, ou apresentada naquela demanda, tiver de ser cumprida, ou devesse ter sido cumprida e não o foi, no território nacional. Nesse sentido, então, nós temos regras tradicionais e que não dão conta de um problema que eu vou formular aqui, é um exemplo, mas que vai justificar a construção de um artigo novo, no artigo 22 do Código de Processo Civil, que não tem equivalente no Código anterior, quando se estabelece competência especial em matéria de alimentos. Imaginemos a seguinte situação: um casal domiciliado no Brasil vai se divorciar
A guarda das crianças ficará com a mãe aqui no Brasil e o pai comunica aos membros da família que ele aceitou ou aceitará futuramente um emprego na Alemanha. E como ele vai se mudar para a Alemanha, receber o seu salário na Alemanha, ele fará o pagamento das prestações devidas a título de alimentos lá do exterior. E há um problema, que era o problema que cedo se percebeu, né, que eu comecei a mencionar e acabei pulando para outro assunto, para o assunto da competência. Cedo se percebeu que é muito complicado fazer os pagamentos transfronteiriços mensais. Há custos envolvidos nas transações. Quem já fez remessas ou já recebeu remessas de valores do exterior sabe a burocracia que está envolvida, a necessidade de se fechar câmbio, etc. e tal, e tudo isso, obviamente, encarece o processo, né? Por isso, há uma infinidade de tratados internacionais que nós vamos mencionar daqui a pouco, que tratam dos alimentos. Mas, dizia eu então, o pai vai morar na Alemanha, e porque ele sabe que haverá dificuldades para encaminhar os valores para os filhos, devido para os filhos, né, a título de alimentos, mensalmente, ele combina com a ex-mulher que ela abrirá uma conta num banco na Alemanha e, com o cartão magnético desta instituição financeira, ela conseguiria fazer saques pelo câmbio do dia aqui no Brasil, né? Haverá o pagamento de algumas taxas, mas isso eles diluem ali e combinam alguma forma de divisão do valor, do pagamento do valor dessas taxas, mas ele se desincumbirá, portanto, do pagamento da prestação de alimentos, depositando o valor no banco alemão. Ela sacará aqui no Brasil e utilizará esse valor em benefício dos filhos deste casal. Passa-se o tempo, ele muda de emprego, vamos imaginar que ele recebe uma proposta melhor, e ele decide, então, mudar de emprego. Mas não comunica esse fato para a ex-mulher, e, portanto, ela não sabe que a sua capacidade contributiva aumentou. Mas passa-se um tempo, ela descobre isso, e ela decide, então, entrar com uma ação revisional de alimentos. O réu dessa ação é domiciliado na Alemanha. O ato ou fato que dá origem ao pedido, a troca do emprego que gera um aumento da capacidade contributiva, aconteceu na Alemanha. E o pagamento da prestação se dá na Alemanha, neste meu modelo. Consequentemente, não haveria hipótese para a propositura dessa demanda no Brasil. Ela não se enquadraria em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 21 do Código de Processo Civil, equivalente ao artigo 88 do Código de 73. Por isso, o legislador de 2015 inseriu um dispositivo novo para prever a possibilidade da propositura de ações de alimentos no Brasil quando o autor da demanda for domiciliado aqui. E também na hipótese do devedor de alimentos ter algum vínculo patrimonial no Brasil, um imóvel, um bem, receber alguma renda, algum tipo de benefício econômico que pudesse, portanto, suportar o pagamento dos valores devidos a título de alimentos. Ora, nesse caso, então, a mãe poderia, representando os filhos, que são os titulares do direito aos alimentos, mover a ação aqui. Então, nós temos regra especial estabelecida pelo Código de Processo Civil e que atende, portanto, às circunstâncias do inciso primeiro do artigo 22, porque há outros incisos nesse artigo para outras situações específicas, né?
Esse modelo, então, das relações de alimentos poderem ser trabalhadas ou propostas aqui no ordenamento jurídico brasileiro é um aspecto relevante do nosso sistema. Agora, um problema é a competência jurisdicional. Já sabemos que o Brasil, nesses casos, pode assistir à propositura da ação aqui. Outra questão diz respeito com a lei aplicável, né? Qual seria, então, a lei aplicável às ações de alimentos movidas aqui no Brasil? E aí, isso vai depender da origem, ou melhor, do local onde esteja domiciliado o devedor dos alimentos e os credores dos alimentos, porque vamos imaginar que o devedor está no Brasil e o credor quer mover uma ação aqui. Pode, porque o domicílio do réu é aqui, cai na hipótese do 21.1 do Código de Processo Civil Brasileiro. Mas a ação intentada no Brasil leva à necessidade, como eu ia dizendo, de nós definirmos a lei aplicável. E para definir a lei aplicável, é preciso que nós saibamos onde está residente habitualmente a outra parte, seja o credor, seja o devedor dos alimentos. Por que isso? Porque se esse indivíduo tiver domicílio num país, num Estado soberano, que seja parte da Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família, mas, sobretudo, seja parte no protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos, que foram negociadas no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, e foram a Convenção e o protocolo assinados em 23 de novembro de 2007, lá na Haia, nós teremos que entender, então, qual é a circunstância estabelecida, porque havendo reciprocidade, se ambos os estados estiverem vinculados ao protocolo sobre a lei aplicável, é a lei definida neste protocolo que deverá ser observada pelo magistrado brasileiro. Essa convenção e esse protocolo tiveram no Brasil uma longa tramitação de quase 10 anos desde a assinatura, quase mesmo, porque o protocolo e a convenção foram assinados no dia 23 de novembro de 2007, e a convenção entrou em vigor internacional para o Brasil no dia 1º de novembro de 2017, portanto, 10 anos depois. Quando da assinatura, o governo brasileiro tomou algumas providências, fez alguns estudos, e dentre essas providências decidiu, em 2009, constituir uma comissão no âmbito do Ministério da Justiça para analisar os impactos que essa convenção teria na temática e no ordenamento jurídico brasileiro. Essa comissão foi composta por funcionários do Ministério da Justiça, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, e também por 6 professores, 4 de Direito Internacional Privado e 2 de Direito de Família. Pelo Rio Grande do Sul, estiveram na comissão a professora Cláudia Lima Marques, internacional privatista, e o professor Rolf Madaleno, da PUC do Rio Grande do Sul. A Cláudia Lima Marques é da Federal do Rio Grande do Sul, o Rolf Madaleno é um familiarista. Pelo Rio de Janeiro, a professora Nádia de Araújo, da PUC do Rio de Janeiro, também internacional privatista, e o professor Ricardo Perlingeiro, da Federal Fluminense, também professor de internacional privado. E aqui por São Paulo, 2 membros também, os 2 da nossa faculdade, a professora Giselda Hironaka, do ponto de vista do direito de família, e eu, do ponto de vista do direito internacional privado. Então, nós compusemos essa comissão, nos reunimos algumas vezes em Brasília,
E, nas discussões, avaliamos as eventualidades circunstanciais do nosso ordenamento vis-à-vis as disposições da Convenção para a sugestão de eventuais ressalvas ou reservas ao tratado. No dia 19, o Congresso Nacional aprovou o texto do tratado em dezembro de 2016, e foi publicado, então, o Decreto Legislativo número 146, né, que autoriza o Executivo Nacional a ratificar ambos os instrumentos, foi um decreto só para ambos, tá? E o governo brasileiro ratificou o instrumento, né, depositou o instrumento de ratificação, perdão, no dia 17 de julho de 2017. Aí, nos termos da própria convenção, contados os prazos lá para entrada em vigor, a convenção já estava em vigor internacional, a convenção deveria entrar em vigor para o Brasil no dia 1º de novembro de 2017. O governo federal publicou o decreto 9.176 no dia 19 de outubro de 17, e, portanto, o ITER de aprovação de tratados internacionais estava em vigor. O artigo 3º do protocolo sobre lei aplicável determina uma regra específica sobre alimentos. E a conexão geral, a regra geral de conexão, é a residência habitual do credor de alimentos, tá? Agora, tem várias exceções ao longo do protocolo, que eu não vou aqui analisar, porque são situações bem específicas, mas a regra geral é a residência habitual do credor de alimentos, tá? Então, entre pais e filhos, por exemplo, ou a obrigação de prestar alimentos relativamente a terceiros da família, né, ex-cônjuge, eventualmente aos pais, numa situação excepcional, etc. e tal, na hipótese de menores de 21 anos, né, caso a lei da residência habitual não entenda cabível a obtenção dos alimentos, o juiz pode afastar a lei da residência habitual do credor e aplicar a lei do foro, a lei material do foro, ou a lei da nacionalidade comum, se ela existir, entre o credor e o devedor, tá? Isso está no artigo 4º do protocolo. Essa exceção é uma exceção claramente, que busca claramente aplicar a lei mais favorável à constituição da obrigação de prestar alimentos, tá? Entre cônjuges e ex-cônjuges, a exceção vem no artigo 5º do protocolo. E por que ele fala em cônjuge? Porque você pode ter uma situação, por exemplo, de separação judicial, em que você dissolve a sociedade matrimonial, a sociedade conjugal, mas não dissolve o vínculo matrimonial, e as pessoas continuam sendo casadas, em princípio, né? Continuam sendo cônjuges. O artigo 5º desse protocolo, então, ele admite, o artigo 5º, que qualquer uma das partes possa contestar a incidência do domicílio do credor. Então, como são maiores, capazes, etc., vamos imaginar que a credora seja a ex-mulher, o devedor, o ex-marido. Ele se opõe à incidência da lei da residência habitual da ex-mulher, porque, vamos imaginar, é uma lei que garanta o pagamento não só do aquilo que é necessário para a subsistência, mas também a determinação do pagamento de uma verba necessária para que ela mantenha o seu padrão de vida, né? Havendo essa contestação, essa impugnação, né, específica, o magistrado deve aplicar a lei da última residência habitual comum dos cônjuges.
É uma forma também de evitar que a mulher se coloque residente habitualmente de um estado que ela sabe, é a mulher ou o marido, né? Isso aqui no meu exemplo eu falei da mulher, mas que o ex-cônjuge se coloque residente habitualmente num estado que ele sabe que ele vai ter maiores vantagens, mudando o seu domicílio, portanto, relativamente àquele que era o último domicílio, a última residência habitual comum dos cônjuges. Essa exceção é uma exceção que me parece interessante, porque ela corrige eventuais distorções caracterizadas pela fraude à lei, né, a tentativa de fixar a residência habitual num local para obter melhores vantagens, mas sem que necessariamente a gente tenha que falar em fraude à lei. E há outras exceções no artigo 6º, no artigo 7º e no artigo 8º, relativamente a essas questões, mas, como eu disse, são muito específicas e eu não vou aqui entrar em grandes detalhes relativamente a essa temática. Então, se os membros da relação de alimentos, credor e devedor, têm ambos residência habitual em estados nos quais vigore o protocolo, esta regra, dada a reciprocidade, pode ser aplicada. Agora, a pergunta é, e se o Brasil, sendo parte, é o juízo competente, haverá a possibilidade de se aplicar esta regra do domicílio do credor, mesmo em situações que envolvam o Estado terceiro? E a mim me parece que essa possibilidade existe. E eu explico por quê. A regra de conflitos é uma regra de natureza pública. Ela é uma norma de direito internacional, aliás, de direito público. Né? Se estabelece a partir dos interesses do Estado de ver aplicada aquela lei e não outra. Então, me parece que nós temos agora regras específicas em matéria de alimentos, algo que nós não tínhamos à luz exclusiva da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nesse pormenor, o protocolo substitui a regra de conflitos que doutrinariamente se construía e determina a incidência da residência habitual do credor, com essas exceções principais que eu analisei aqui, né, para os menores de 21 anos, a possibilidade do juiz aplicar a sua própria lei, se a lei do domicílio do credor não autoriza a constituição da verba devida a título de alimentos, e no caso de ex-cônjuges ou ex-companheiros, a possibilidade da aplicação da lei do último domicílio, da última residência habitual comum deste casal. Agora, o que é absolutamente importante a gente ter em mente é que a convenção em si, a convenção que trata sobre a cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família, esta convenção, ela tem um aspecto que exige reciprocidade. Isso tem que ficar bastante claro, porque nós estamos diante de uma convenção que estabelece mecanismos de cooperação jurídica internacional, além de outras coisas, tá? Então, este aspecto é um aspecto relevante dessa temática. Só que ela não é a única convenção. Existe uma outra convenção internacional que trata sobre o mesmo assunto. Ela chama Convenção sobre a Cobrança, perdão, Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para, perdão, essa é a Convenção de 2007. Então, a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família. Mas ela convive com uma outra convenção, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, assinada em Nova York no dia 20 de junho de 1956. Essa convenção o Brasil assinou
alguns meses depois, em 31 de dezembro desse mesmo ano de 56, e ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em 58, e foi ratificada em 1960. Então, 56 a gente assina, 58 o Legislativo aprova e o governo demora praticamente 2 anos para ratificar a convenção em 1960. Nós depositamos o instrumento de ratificação e ela entrou em vigor internacional no dia 14 de dezembro de 1960 para o Brasil. Essa convenção não foi revogada pela ratificação brasileira na Convenção de 2007. E isso é muito claro porque o aspecto da reciprocidade exige que nós tenhamos uma especialidade subjetiva, digamos assim. Não tem especialidade material. As matérias tratadas nas duas convenções são as mesmas. Mas a Convenção de 56 vigora para alguns estados soberanos, a de 2007 para outros. E as convenções de 56 e 2007 podem ser aplicadas concomitantemente pelo juiz brasileiro, dependendo do local onde esteja o credor ou o devedor de alimentos. Se ele está residindo habitualmente num estado que só é parte da Convenção de 56, não é parte da Convenção de 2007, eu continuo podendo usar os mecanismos de cooperação jurídica que vão permitir a cobrança desses alimentos da Convenção de 1956. Por outro lado, se o Estado onde reside habitualmente o devedor ou o credor diz respeito apenas e tão somente, está vinculado exclusivamente à Convenção de 2007, eu vou aplicar essa convenção. Aí, se houver coincidência também no outro Estado, ou seja, se o outro Estado também for parte das duas convenções. Aqui nós temos um conflito de tratados internacionais que é mencionado e resolvido, esse relacionamento, pela Convenção de 2007. O artigo 49 dessa convenção determina a maneira por meio da qual esses textos vão se relacionar no âmbito interno dos Estados-parte. Ela diz o seguinte: nas relações entre Estados contratantes, esta convenção substitui a Convenção das Nações Unidas sobre prestação de alimentos no estrangeiro, de 20 de junho de 56, na medida em que seu âmbito de aplicação entre os Estados corresponda ao âmbito de aplicação desta convenção. Isso significa que, do ponto de vista de sucessão de convenções no tempo, se os Estados são parte em ambas as convenções, a de 56 perde aplicabilidade em detrimento da convenção mais recente de 2007. Com isso, há uma tendência futura, quando e se isso acontecer, se todos os Estados estiverem vinculados à Convenção de 2007, todos os que eram parte da Convenção de 56 e continuam sendo, se tornarem partes da Convenção de 2007, essa convenção deixa, a primeira, ela deixa de ter aplicabilidade, porque o artigo 49 fará com que sempre incida a Convenção de 2007. Isso significa que ela será revogada? Não. Imagine-se que um desses estados decida, lá na frente, por exemplo, denunciar a Convenção de 2007, não tendo feito a denúncia da Convenção de 56. A Convenção de 56 volta a ser aplicável. Então, é um aspecto aí de aplicabilidade destes instrumentos, internacionais. E como é que se dá, então, a execução da obrigação de prestar alimentos? Ambas as convenções têm esse objeto, elas fornecem aos Estados mecanismos aptos para dotar de efetividade e eficácia a execução da obrigação de prestar alimentos. A Convenção de Nova York de 56
determina no seu artigo 1º, e os artigos da Convenção de Nova York são em numerais romanos, o artigo 1º diz que o objetivo desta convenção é o de facilitar que uma pessoa, o demandante, que se encontra no território de uma das partes contratantes, obtenha alimentos que são devidos para ele, né? Ou, eventualmente, até para filhos menores que ele esteja representando, ou que pretende que lhe sejam devidos, né? Quer dizer, ela pode estar só pleiteando a constituição da obrigação, mas ainda não há nenhuma dívida, relativamente a uma outra pessoa, o demandado, que se encontra na jurisdição de outro Estado parte. Nesse caso, os Estados contratantes deverão designar autoridades remetentes, é assim que eles chamam as autoridades, aquilo que hoje a gente chama de autoridade central, mas em 56 não se usava essa expressão, autoridades remetentes e instituições intermediárias, a fim de garantir mecanismos de cooperação entre os Estados parte, né? E, por outro lado, nós temos a Convenção de 2007, mais moderna, também definindo no artigo 1º, que o objeto da convenção é assegurar a eficácia da cobrança internacional de alimentos para crianças e para outros membros da família. E, para isso, ela determina que os Estados-parte deverão criar mecanismos, deverão estar dotados, né, estarão dotados de mecanismos de cooperação jurídica internacional que ela considera relevantes. E ela exemplifica alguns, né? Estabelecer um sistema abrangente de cooperação entre as autoridades dos Estados contratantes, é o inciso, a linha A, perdão, desse artigo 1º, a linha B, possibilitar a apresentação de pedidos para a obtenção de decisões em matéria de alimentos, garantir acesso à justiça, garantir o reconhecimento e a execução das decisões em matéria de alimentos, e requerer medidas eficazes para a rápida execução de decisões em matéria de alimentos. Esses mecanismos, então, visam justamente facilitar a cobrança dos alimentos não pagos e a constituição de eventuais vínculos em matéria de prestação de alimentos que ainda não tenham sido estabelecidos previamente. Eu queria chamar a atenção aqui às questões relacionadas com mecanismos de coerção e a sua aplicabilidade. Nenhuma das convenções que eu mencionei fazem quaisquer referências explícitas à prisão civil do devedor de alimentos, né? A prisão civil do devedor de alimentos, como nós sabemos, ela é possível em decorrência tanto da determinação constitucional que está prevista no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, está no rol dos direitos e garantias fundamentais, e diz que a prisão civil é admissível nessa hipótese, porque o legislador constituinte colocou em sopesamento a liberdade do indivíduo e a subsistência do outro, e diz, se você, indivíduo que tem a liberdade, não paga o valor necessário para a subsistência daquele que de você depende, você pode ter a sua liberdade restrita. Essa disposição também consta na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, né? No Pacto de São José da Costa Rica. Então, esse mecanismo de coercibilidade, que está lá no Pacto de São José da Costa Rica, previsto no artigo 7º, número 7, né, da Convenção de 69, que foi promulgada pelo Brasil em 92, também há a previsão. Agora, não haver a menção explícita à prisão civil do devedor de alimentos na Convenção, ela garante, a Convenção de 2007 garante que os Estados-partes possam requerer dos demais Estados a adoção de, aspas, medidas eficazes para a rápida execução de decisões em matéria de alimentos.
O texto é vago, como vocês podem perceber. Agora, será que os estados, sobretudo aqueles que tenham abolido todas as formas de prisão civil, né, como acontece em algumas nações, nós ficamos aqui diante de uma questão. O juiz brasileiro determina a prisão do devedor no exterior. Esse pedido tramita com base na convenção, caminha por intermédio das autoridades centrais, e a autoridade que recebe essa ordem pode se recusar a cumprir um requerimento advindo do Brasil nesses casos, né? A Convenção da Haia e o protocolo mencionam, em algumas passagens, o princípio da ordem pública, né? Ele é um expediente para evitar a aplicação da lei estrangeira, que prevê uma consequência considerada violadora dos valores fundamentais daquele foro, mas também é um mecanismo para que os estados onde se busca a produção de alguns efeitos de uma decisão tomada no exterior, possam se recusar a reconhecer e a executar o conteúdo dessa decisão. É uma decisão provisória, é uma decisão que visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional que determina o pagamento dos valores. Mas será que isso viola a ordem pública do Estado, onde a ordem seja determinada para ser cumprida, né? Quer dizer, onde eu preciso executar, né? Não é nem onde ela foi determinada, mas onde eu preciso executar a ordem? Eu acho que é muito provável que o Estado, que não tenha nenhuma hipótese de prisão civil, nem mesmo a do devedor de alimentos, acabe invocando a ordem pública e acabe recusando o cumprimento dessa medida, né? Nesse sentido, eu queria lembrar uma passagem do professor Francisco, aliás, o professor Youssef Said Carrali. Eu pensei no pai, falei o nome do filho, mas estava olhando a cara do pai, que foi meu professor de Direito Civil no primeiro ano. O professor Youssef Carrali, no livro dele sobre alimentos, ele lembra que os propósitos, as razões que justificariam a prisão civil são muito diferentes dos do direito penal. Quando ela é decretada, ela não é decretada como uma pena, né? Então ele diz, não como pena, não com o fim de punir o executado pelo fato de não ter pagado a prestação alimentícia, mas sim com um fim muito diverso de coagi-lo a pagar. É uma medida de constrição, né? É uma medida que procura dar efetividade à decisão. Agora, a situação no âmbito do deslocamento dessa decisão, quando eu retiro a decisão do Brasil para executá-la no exterior, aí pode haver uma violação à ordem pública daquele país, porque ele não conhece esse mecanismo de coercibilidade e, por isso, me parece que nós temos uma circunstância que exige, sim, pelo menos me parece, que o juiz local se recuse a cumprir esta obrigação, esta determinação de prisão civil, tá? Mas isso é um aspecto que, obviamente, numa negociação internacional, havendo estados que conheciam a prisão civil do devedor de alimentos e havendo outros que não conheciam, foi necessário excluir justamente pelas circunstâncias atinentes a este aspecto da falta de consenso. Se não tinha consenso, como é que você ia mencionar explicitamente a prisão civil, seja para permitir, seja para proibir, né? Fica uma análise casuística a depender da reciprocidade entre os estados. Se os dois estados conhecem a prisão civil e um determina, o outro pode muito bem mandar executar. Se os dois estados não conhecem, não se vai falar nesse problema. O problema estará quando um conhece e o outro não conhece, e aí
vai caber às autoridades judiciais desse estado onde se pede o cumprimento da determinação proferida pelo juiz, no sentido de determinar a restrição da liberdade do devedor, que ele analise e decida se aquilo viola ou não viola a ordem pública local.